Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para reflexões, para que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é espiritualidade na pandemia. Católicos do mundo todo deixaram de participar presencialmente das missas e demais celebrações religiosas para respeitar o isolamento social. Mas em meio a tantas incertezas causadas pelo vírus, como manter a fé intacta? Nossos convidados de hoje são conhecidos aqui da TV Aparecida, os missionários redentoristas, Padre José Ulisses da Silva, semana passada esteve aqui com a gente, ajudando a gente a mediar o debate com os bispos da CNBB. Muito boa noite, obrigado por voltar. Boa noite, Ronaldo, né? E boa noite a todos aqueles que vão acompanhar a gente, né? E vão nos ajudar a gente a pensar essa espiritualidade em tempo de pandemia. Bom, também contamos aqui com a presença do Padre Domingos Sávio da Silva, muito querido pelos nossos telespectadores aqui da TV Aparecida. Boa noite, Padre Domingos, obrigado pela sua presença. Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos vocês que nos acompanham, que podemos dizer como que conversamos juntos, apesar da distância de vocês, tentando então ter um pouquinho mais de luz nesse tempo tão tenebroso de pandemia. Bom, exatamente, vamos começar pelo nosso tema mesmo, né? Antes de falar da espiritualidade na pandemia, o que seria essa espiritualidade a partir da visão da Igreja Católica? Vamos começar com o Padre Domingos. Espiritualidade nos lembra espírito. São Paulo, por exemplo, ele gosta de fazer uma oposição entre alguém que vive segundo a carne e alguém que vive segundo o espírito. Interessante, no capítulo 2 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando fala do relato, o segundo relato da criação, vai dizer que Deus fez o homem, o ser humano, um boneco de barro e soprou o seu sopro de vida sobre esse boneco. E aí, esse boneco se tornou um ser vivente, mostrando então assim para nós que nós somos fragilidade. São Paulo diz que nós somos um vaso de barro, mas que carregamos um grande tesouro. Então, o Espírito de Deus faz parte já da nossa criação. Sem o Espírito de Deus nos animando, nós somos quase que só barro. Então, espiritualidade, poderíamos dizer assim, em poucas palavras, que seria, digamos, nós barro, mas realmente nos deixando orientar e guiar pelo Espírito de Deus. Então, espiritualidade, quer dizer, alguém que tem espiritualidade, podemos dizer, é alguém que não só na sua oração, no seu contato com Deus, mas em tudo, procura realmente se guiar pelo Espírito de Deus, que agiu sobre toda a criação e continua agindo sobre todos nós. Padre Ulisses. Ronaldo, eu acho que quando se fala espiritualidade, como dizia Padre Domingos Sávio, imediatamente vem para mim a ideia do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, ele falava esse sopro de Deus. Sopro de quê? Sopro de vida. Então, a espiritualidade ela tem muito a ver diretamente com a vida. Né? E é por isso que Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Né? Eu creio que essa palavra vida ela tem muito a ver com esse tempo de pandemia. E a gente certamente vai tocar nesse ponto. Né? Mas eu percebo também que pode haver um tipo de espiritualidade enquanto... eu penso assim, o ser humano ele investe boa parte da sua existência buscando segurança. Segurança de bens, não é? Segurança, saúde. Ele busca todo tipo de segurança e investe muito tempo da sua vida nessa tal de segurança. Ou então investe também tentando ser alguém na sociedade. Né? Eu quero ser alguém, quero ter a minha identidade. E talvez a gente não invista tanto naquilo que é o tripé que dá sentido à nossa vida, que é a significação, o sentido da minha vida. Para que eu estou aqui? Né? E aqui entra certamente a dimensão da espiritualidade. Porque quem busca só segurança, facilmente se torna egoísta, ganancioso, né? Individualista. Quem busca só a sua identidade está sempre em competição, tentando passar alguém para trás para que eu possa surgir a minha imagem. Agora, quem busca o sentido da vida,
eu acho que ele é capaz de sacrificar, como os santos fizeram, sacrifica a segurança, sacrifica a minha identidade. Eu quero um sentido para a minha vida, eu quero saber por que eu estou nesse mundo e qual é a meta da minha existência. Então, eu acho que é aí que nós vamos poder conversar sobre espiritualidade, sabe? E eu já digo para você de imediato, eu tenho a impressão que se é uma mensagem de Deus dessa pandemia, Ele nos dá assim, um chacoalhão daquele dizendo, olha, qual é o sentido da sua vida? No que você está empatando a sua existência? O que você está fazendo desses anos todos de juventude ou de idade adulta ou até já idoso? O que você está buscando, afinal? Qual o sentido, a significação da sua existência? Isso, evidentemente, que vai acabar dando no sopro de Deus para nós, né? Porque, no fundo, Deus fala, eu quero que você viva. E não viva só aqui na Terra, não. Eu quero que você viva por toda a eternidade. Muito bem. Bom, o senhor citou o egoísmo. Já vou antecipar aqui uma das questões que a gente colocou para a gente conversar, que o egoísmo causa, então, um rompimento com a espiritualidade. Porque muitas famílias estão rezando juntas em casa. Elas se unem, elas estão rezando, mas no início da pandemia, a gente viu inúmeros relatos, inúmeras reportagens, onde as famílias estavam indo aos supermercados, estavam comprando, estocando comida, comprando álcool gel em exagero, não pensando no próximo, porque também precisava para a sua família, mas rezando em casa. A gente se contradiz nisso? Certamente contradiz. Eu acho que a pandemia, antes de mais nada, para nós foi midiática, né? Ela veio através dos meios de comunicação, da parte de vista de experiência, né? Por exemplo, no interior de São Paulo está chegando gradativamente. O resto, nós ficamos envolvidos por todo o noticiário que havia. Causou um certo pânico. Sim. O pânico, evidentemente, é o medo de morrer, ou o medo que alguém, como lá a nossa comunidade, né, de repente alguém possa partir. E eu tenho a impressão que aí entra realmente um primeiro movimento de egoísmo, sabe? E no egoísmo não há espiritualidade, há simplesmente salve-se quem puder. E isso é muito doloroso, né? Mas, ao mesmo tempo, Ronaldo, quando você iniciou o programa, você falou assim, ó, muitos católicos já não podem mais participar de uma celebração presencialmente. Eu vou dizer para você, milhares e milhares de católicos, pela primeira vez, estão participando da missa através da televisão. Até uma novidade, que nunca tinham visto mais uma missa na vida, ou seja, de repente, essa mensagem de Deus está chegando no coração de muita gente, sabe? E isso tem que quebrar, certo? O egoísmo, o individualismo. E esse mundo que nós criamos, que é o importante é o indivíduo para que ele seja um consumista. Quanto menos comunitário ele for, quanto menos ele partilhar, mais ele pode consumir pessoalmente, individualmente. Aí está o raio do mercado, buscando seus fregueses, seus clientes, não é mesmo? E ajuda a pessoa a se tornar cada dia mais egoísta, mais eu, mais meu, mais minha. É muito doloroso. Exatamente, né? É o Espírito de Deus. Até eu acho muito interessante, ainda voltando, digamos, aos inícios do nosso livro, da Bíblia, né? Na criação ainda. Quer dizer, podemos dizer assim, que por ser no Espírito de Deus, é que Deus imaginou o homem e a mulher sendo imagem e semelhança dele. E depois é interessante também, já ainda no segundo relato da criação, quer dizer, ali Deus, até ele procura, assim, em princípio já existiria o homem. Ele procura um ser já criado que fosse auxiliar, que correspondesse ao homem. Então a gente já vê, quer dizer, é o Espírito de Deus, quer dizer, então o homem foi criado auxiliar. Quer dizer, auxiliar só tem sentido se ele auxilia. Então um outro, mas para o qual ele seja auxiliar. Mas não encontrando nenhum, ele cria a mulher para que fosse uma auxiliar que correspondesse ao homem. Quer dizer, então, já assim na criação de Deus, quer dizer, o sonho de Deus seria o que acontece no seio da Trindade. O Pai é auxiliar do Filho, o Filho é auxiliar do Espírito e assim por diante. Quer dizer, Deus então já nos imagina a imagem dele, quer dizer, sendo guiados pelo seu Espírito divino, de amor, de sermos auxiliar um do outro. Então, o egoísmo, quer dizer, é a negação exatamente de não me deixar
guiar pelo Espírito de Deus. E a gente vê até exatamente nesse tempo de pandemia, eu acho que isso aí é totalmente diabólico. Quando, digamos, mais deveria haver solidariedade devido às dificuldades de quem está, por exemplo, afetado, é quando tudo sobe, o preço sobe, quer dizer, se aproveita exatamente da desgraça do outro, em vez de ser um momento da maior solidariedade. Então, quer dizer, quanto de Espírito de Deus que falta ainda, né, a orientar o nosso relacionamento social. Bom, a gente conseguiu um exemplo de uma senhora que, neste momento de pandemia, ela está fazendo uma ação muito interessante. Vamos acompanhar a entrevista que a gente fez com ela, por favor. As oficinas de oração e vida, elas foram fundadas pelo Frei Inácio Larrañaga, um frade capuchinho franciscano, ele era basco, e foram fundadas inicialmente no Chile, em Santiago do Chile, em 1984. Hoje em dia, nós somos quase 6.000 guias no Brasil, 5.800 parece, e estamos de norte a sul de todo o Brasil. Agora, nesse momento de pandemia, nós temos muita oportunidade de nos fortalecer cada vez mais na nossa espiritualidade. Orando muito, nós temos um compromisso de oração diária, no mínimo meia hora por dia. Nós temos um deserto mensal, são coisas que alimentam a nossa espiritualidade. Um deserto no mínimo 4 horas. Então, à medida que eu vou fortalecendo a minha espiritualidade, eu vou ao mesmo tempo confirmando para mim a necessidade de ser para o meu irmão aquilo que Jesus é para mim. Eu começo, porque ser cristão, é o que eu digo sempre, ser cristão não é ser religioso, não é ser católico, não é ser evangélico. Ser cristão é seguir Jesus. Então, quanto mais nós vamos pisando nas pegadas de Jesus, como? Nos tornando mais humildes, nos tornando mais pacientes, mais compreensivos, retribuindo o amor com amor, retribuindo o mal com o bem. Então, nessa hora é que a espiritualidade nos sustenta, porque se nós vivemos verdadeiramente essa espiritualidade, nós começamos a pôr em prática, temos a oportunidade de pôr em prática nossa paciência, nossa compreensão. Agora não é hora de falar, agora não é hora de responder, é hora de silenciar, agora é hora de oferecer carinho, agora é hora mais de chegar e buscar atender. Então a gente começa no dia a dia a colocar pequenos gestos de ternura, pequenos gestos de carinho. Você está entendendo? E aí nós vamos harmonizando o nosso ambiente em casa. A espiritualidade, filha, não pode ser uma teoria que afaga nosso coração. A espiritualidade, ela tem que sair do campo das ideias e se transformar em ação, senão ela não é uma espiritualidade verdadeira. Tem que sair do campo das ideias? Meio platônico? O que vocês acharam do depoimento da nossa irmã Maristela? Maristela, evidentemente, é uma pessoa que vive de uma espiritualidade, né? E ela, como herdeira assim, de toda a proposta do Padre Inácio, Frei Inácio Larrañaga, eu acho que ela traz muito assim de estar na presença de Deus como meu Pai, e que me ama, e que não está ausente de mim em nenhum momento da minha vida, mesmo no momento de medo, de ameaça, entende? A certeza dessa presença constante do Pai, né? E essa atitude de viver na presença de Deus, não como Todo-Poderoso, mas como meu Pai, que me ama, que quer a minha vida, que está ao meu lado, né? Eu acho que isso já cria em nós assim, uma atitude muito diferente diante do outro, sabe? Eu acho que imediatamente você tem uma atitude de acolhimento, de compreensão, de desculpa, de cuidado, que é a grande palavra nesse tempo de pandemia, a grande virtude, né, Ronaldo? Sim. Se chama cuidado, com letras maiúsculas. É uma virtude imensa, porque não existe cuidado sem amor. Interessante que ela fala, porque ela vai ao essencial mesmo da proposta de Jesus, que ela diz que não é importante religião e tudo mais, mas seguir Jesus, que ter as atitudes de Jesus.
até nesse sentido, acho que até nesse ponto, acho que é um auxílio para nós de entendermos realmente o que é importante na nossa fé. Que, geralmente a gente convidava as pessoas para vir aos atos litúrgicos. Quando nós pedimos que não venham por caridade, quer dizer, vamos dizer, por espiritualidade não venham. Quer dizer, cuide de si mesmo, quer dizer, a vida agora que é a coisa mais importante, a sua vida e o cuidado também. Então, interessante ela falando isso, que mais importante do que a religião é seguir Jesus, que é ter as atitudes de Jesus, é ir no cerne realmente, né? Do amor, do cuidado. O exercício da paciência, como ela mesma citou também, eu fico pensando que neste momento onde as pessoas precisam ficar em casa, às vezes as pessoas não estavam habituadas a ficar tanto tempo em família, dentro de casa, se protegendo. Exatamente. E às vezes pode acontecer estranhamentos. Aí, no caso, o exercício da paciência é bem importante. É muito importante. Só rezar ali não vai resolver. Não. E depois, Ronaldo, entra a arte da convivência. Porque a gente pode estar dentro de casa, como eu vi muitas famílias, mas ninguém está para ninguém. Cada um no seu celular, cada um no seu canto, né? Infelizmente, às vezes até para se alimentar não se unem mais. Então, uma forma assim bem individualista, bem, não ajuda a ser família. Porque somos estranhos dentro da mesma casa ou vivemos numa pensão. E de repente a gente é provocado, sabe? Eu temo pela minha vida, mas temo a vida da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu pai, do meu filho, do meu netinho. E quanto sacrifício esse povo tem feito, né? Para não correr o risco de repente, ser o responsável por uma contaminação ou mesmo ser contaminado. Então, eu tenho a impressão de que realmente, entende, é o lado, digamos assim, de mensagem de Deus para a pandemia. Não que a pandemia seja boa, não é nunca, viu? Não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui tentando colher rosas desse espinho que está aí na história da humanidade. E a gente vê que é sempre uma questão de opção. Sim. Até voltando ainda lá, a criação. Acho interessante que Deus, quando vai criar a luz, Ele diz, faça-se a luz. Agora, quando Ele vai criar o homem, a imagem de si mesmo, Ele fala, façamos. Quer dizer, o homem, mulher, é a minha proposta, vamos nos fazer a imagem e semelhança. Então a gente vê que é uma opção que nós temos. Por exemplo, no caso da pandemia, poderia chamar de deserto. Então, deserto para o povo de Deus, para alguns foi o momento da revolta, de acabar com a sua vida de fé. E para outros foi o momento de purificação, até de crescimento. Então, no caso desse, até eu já ouvi falar assim, parece que existe estatística de aumento de casos de divórcio agora por causa da pandemia. Quer dizer, é uma chance que nós temos, que nós podemos usar então para o bem, quer dizer, tentar encontrar algo bom nela para crescermos, ou quem sabe um momento de estourar de uma vez, o que já estava meio difícil, né? O senhor falando dos divórcios até me fez recordar um tema nosso foi as consequências emocionais do isolamento. E aí eu conversei com 2 psicólogos e lancei essa questão do divórcio que estava acontecendo. Sim. E aí a psicóloga que estava conversando com a gente, ela ainda falou que não é a pandemia. A pandemia pode ter sido a gota d'água de, infelizmente, um casamento que já vinha não muito bem a partir de um tempo. Simplesmente a pandemia pode se comparar, infelizmente, com aquilo que aconteceu com muitas empresas, né? Foi ocasião de dispensar muita gente. Meu Deus. E, evidentemente, algumas vezes porque já havia algum fato anterior, né? E, de repente, a pandemia foi a ocasião, a circunstância que ajudou. Eu acho que também nas famílias, que é uma pequenina empresa, né? Acontece exatamente isso, né? Eu ainda acredito que a maioria das famílias está ganhando. Eu ainda acredito nisso, sabe? Em termos até de oração. Quando é que você viu pai e mãe rezando um Pai Nosso juntos? Voltou, muita gente voltou a dizer, não, a gente pode rezar juntos, né? E eu tenho a impressão de que em tudo isso, o grande ganho que Deus pode nos fazer
lucrar nesse tempo, vai ser exatamente aquilo que é a espiritualidade, que significa abrir-se ao amor e amor ao outro. Na hora que isso começa a acontecer, a vida começa a ter uma significação nova. Depois, acho que até mesmo a gente escuta as pessoas falarem, né, que se a gente não aprende com amor, a gente vai aprender na dor. Então, penso assim, que porque já foi falado até no comecinho aqui da nossa conversa, de que, por exemplo, esse tempo é um tempo que dá mais instabilidade, dá uma insegurança na gente. Então, quer dizer, se dá insegurança, agora, claro, buscar onde? Então, acho que parece que é uma ocasião também de a gente, talvez, centrar onde existe, de fato, condições de segurança para a gente, não? Um crescimento na fé, nesse Deus em que nós acreditamos, e até mesmo, como já foi falado aqui, como um pai que cuida, né? Claro que não quis nada disso, não estava nos planos dele, mas ele sabe também, porque não quer nos perder por nada, ele sabe tirar proveito de tudo isso também. Então, quer dizer, pode ser um momento também da dificuldade que nos leva para um crescimento. E esse é o sonho que a gente tem, né? Quando fala assim, eu escuto essa expressão, novo normal, né? Eu falei, será que esse novo normal não vai ser meio anormal? Meu Deus. Mas certamente que há pessoas que não vão aproveitar absolutamente nada ali, porque elas já estão se aproveitando da pandemia, como dizia o Padre Domingos Sávio, né? Para explorar um pouco mais seus irmãos e irmãs, né? Mas eu tenho confiança que muita gente vai reavaliar os valores da sua vida, né? Até onde eu perdi a convivência de família, né? Até onde eu achei que o meu trabalho era muito mais importante, né, do que estar com meu filho. Eu acho que muita gente vai reavaliar, e é nesse sentido que o Padre Domingos Sávio diz assim, Deus sabe colher, mesmo no deserto, entende? Colher aqueles frutos que são bons para seus filhos. É um tempo realmente de deserto, mas pode ser um tempo que nos leva a uma nova terra prometida. Sobre a questão da família. Bom, experimentar a espiritualidade em família é consequência de uma atitude individual ou a experiência em família me leva a ser um indivíduo com espiritualidade? Eu creio que depende muito da família. Certo. Ou seja, na família, aí Padre Domingos depois, que é um grande biblista, pode me confirmar ou não, viu? Eu acho que a família é uma invenção da Trindade, entende? Que mais espelha um mistério que nós apenas vislumbramos, mas de repente você tem o ser humano, paternidade, maternidade, filiação, porque ir formando uma família, né? Eu acho que de alguma forma é como se Deus tivesse projetado aqui na Terra o próprio ser dele, ser Trindade, ser uno. Então há uma sacralidade no ser família que até independe da família. A gente fala assim nos sacramentos da igreja, ex opere operato. O matrimônio é um ex opere operato. O fato de ser família simplesmente já é um espelho da Trindade Santa. Agora, a situação toda, eu acho, Ronaldo, é essa. Não é tanto de ser indivíduo, sabe? Até onde eu sou membro de uma família. Porque na hora que eu passo para o meu individualismo, eu quebro esse laço que me faz ser membro, né? E até onde eu percebo que a vida que gira nessa família é a minha vida e a vida dos outros também. Nós temos até o mesmo sangue, né? Que digamos assim, o grande símbolo da vida humana. E essa percepção, essa consciência é que faz que eu tenha uma conexão afetiva, física e também espiritual com a família, né? Agora, você dizia a espiritualidade. Meu Deus do céu, se havia uma espiritualidade que estava sendo jogada fora de casa, era exatamente da família. Uma família secularizada, muitas vezes uma família de indivíduos, mas não de membros da família. Uma família às vezes fragmentada, que já se refez 1, 2, 3 vezes, mas não conseguiu se solidificar ainda. Às vezes o ponto de referência que poderia ter os filhos, os netos, falharam os pontos de referência. É nisso que eu digo para você, eu acho que Deus quer falar, escuta gente, fui eu que inventei essa história, não joguem no lixo,
uma instituição. Vocês podem acabar com todas as empresas e multinacionais do mundo, não vai fazer falta na história do mundo, mas por amor de Deus não acabem com a família, foi eu que inventei. Né? E acho que isso é muito importante, porque se existe uma doença dentro da sociedade, é aquela doença que brota dessa ferida da família. Entende? Quando a família está ferida, né, a sociedade começa também a se contaminar. Né? E foi necessário sacudir a humanidade toda, fazer todo mundo perceber o que significa um vírus, entende, violento no mundo, para perceber, poxa, vamos salvar nossa família, vamos de novo valorizar a vida um do outro aqui dentro de casa. Então, é a espiritualidade da vida, é a espiritualidade da união, é a espiritualidade, entende, da fé que a gente passa de um para o outro, né? E que muitas famílias deixaram de transmitir esse grande benefício da fé. Nós temos um só Deus e somos filhos desse mesmo Deus. Né? Eu penso mais ou menos por aí, Ronaldo. Padre Domingos. Penso que a família, às vezes a gente sonha, né, com uma família, já que, por exemplo, marido e mulher, né, fossem realmente, no caso, a partir do projeto de Deus, auxiliares. Quer dizer, um tivesse sentido unicamente no ser para o outro. Havendo essa vida, quer dizer, o filho nascendo, sendo fruto exatamente dessa vida. Até às vezes eu fico pensando assim, acho que o ideal seria não ter necessidade, sobretudo, por exemplo, assim, de aulas de catequese fora da família. Parece que, por exemplo, ter aula de catequese, a família está falhando. Até imagino assim, digamos, claro, a família ideal, que ao menos que Deus suscitou aqui na Terra. Acho que Jesus não precisou ir para a sinagoga para aprender ali. Não, acho que ali dentro, quer dizer, a vida de Maria e José é que ajudava Jesus, o Deus Jesus, né, a se aprender a ser humano também, não é? Então penso assim, acho que realmente, como o Ulisses falava, que a família é a invenção de Deus. E se a família realmente, quer dizer, começasse do modo como Deus imagina a família, então penso assim, que o filho já ele nasceria auxiliar, que tem a missão de corresponder aos seus pais que são auxiliares, quer dizer, seria auxiliar, quer dizer, já não teria espaço, por exemplo, para o egoísmo, né? Então vejo assim, acho claro que a família, diria assim, acho que o normal seria a família ser uma fonte de espiritualidade. Agora é claro que às vezes acontece que não vem assim, digamos, a fonte, não vem às vezes vamos dizer, de cima, do princípio dos pais, mas temos casos bonitos até, às vezes de um filho que é causa de espiritualidade, de conversão, de uma nova vida para os pais. Até no caso, por exemplo, o caso do Carlo Acutis, um rapaz que nasceu em Londres, mas seus pais viveram em Milão, vive em Milão até hoje. Faleceu com 15 anos, com leucemia galopante. Praticamente ele foi um agente de conversão de uma união mais profunda dos seus pais. Quer dizer, então a família, quer dizer, ela pode ser assim fonte de espiritualidade. Penso que o normal até a partir do projeto de Deus seria vindo dos pais, mas pode também às vezes ser no sentido contrário, né? A partir de um filho, por exemplo. Eu penso, Ronaldo, que uma das questões sérias que nós temos é exatamente essa consciência, sabe? Uma consciência explícita. Né? Eu sou família. A gente pertence a muitas coisas no mundo de hoje, né? Nós temos, assim, ideologias, nós temos, somos clientes de moda, temos 1000 coisas para fazer e a consciência do ser família se desfaz porque eu tenho que atender às outras solicitações. Enquanto que eu sou família, isso aí deveria prevalecer. Né? Deveria prevalecer sobre o shopping center, sobre a minha rede social, entende? Sobre até o meu trabalho. Né? Eu sou família. Eu acho que é essa consciência que nos falta. E essa consciência eu acho que já é um ato de fé. Porque na hora que eu assumo a natureza daquilo que eu sou e vivo com alegria isso aí, eu estou correspondendo ao sonho de Deus para mim. Né? Eu sempre costumo dizer, não é tanto que eu creio em Deus, quanto que é Deus que tem fé em mim e fala, tá realizando o meu sonho. Né? E é exatamente essa consciência de ser família que talvez seja necessário ressuscitar nessa pandemia.
interessante. Bom, o senhor mesmo já citou a questão do novo normal. Coisas que podem ficar para uma nova realidade no pós-pandemia, coisas que não vão ficar. A prática de oração em família, será que ela continua um pós-pandemia? Eu acho que há uma conversão da família, mas há uma conversão também da igreja. Porque, não sei se vocês concordam, o Padre Domingos sabe, mas eu tenho a impressão que a gente acentua demais uma pastoral de trazer a pessoa para a igreja, trazer para a paróquia. Vai ser ministro da comunhão, vai ser leitor, vai ser isso. Parece que o ser bom católico é funcionar dentro das estruturas de uma paróquia. Ora, a paróquia não é invenção de Jesus Cristo, a família é. Entende? Então, eu tenho a impressão que a gente tem que começar de novo a pensar, ser igreja é lá dentro de casa. Né? A igreja doméstica. A igreja doméstica. Né? Ser igreja começa ali, naquele Pai Nosso que a gente reza. Né? E por isso que eu estou pedindo a Deus que realmente essa experiência que está sendo feita, apesar de ser feita diante da televisão, estamos rezando todos juntos, né? Ainda uma pessoa me dizia, senhor, nem imagina que eu estou tentando explicar a missa aqui para minha tia, que ela já fazia muito tempo não sabia o que era isso. E ela está devota, não perde uma missa de Aparecida. Eu falei, ótimo. Mas muita coisa, então, vem dessa catequese que está acontecendo agora, sabe, dentro das casas, né? Meu filho, vem rezar uma Ave Maria, vem rezar um Pai Nosso juntos. Aí começa realmente a ser essa pequenina comunidade, entende, da presença de Deus, que Ele nunca abandonou casa de ninguém, né? Mesmo que não fosse lembrado, Nosso Senhor sempre estava ali, né? E volta de novo aquele ícone do ser família que se chama a Casa de Nazaré. Né? Domingos lembrava bem, como que foi a vida desses três, José, Maria e Jesus? Foi uma vida normalíssima, não era novo normal, não. Mas uma vida cheia da presença de Deus. E não é que Jesus estava lá falando, mãe, eu vim do céu. Não, acho que a Nossa Senhora que fala, meu filho, você tem uma missão maior do que você imagina. E ela foi catequizando o filho, né? Até que ele criou coragem e saiu para pregar para todo mundo. Mas, por outro lado, eu vejo Jesus também preocupado com a mãe. Por quê? A mãe ficou viúva. E naquele tempo não havia pensão do marido, não havia nada. Né? Então, lá Jesus, deixa arregaçar a manga, né, cuidar da minha mãe. E isso já era a redenção acontecendo. Né? Então, acho muito importante a gente perceber que esse ícone da casa de Nazaré, daquela pequenina família, continua sendo um sonho maravilhoso para todas as famílias. A presença de Jesus, a oração, a palavra de Deus. E aí sim, eu acho que esse mundo de vírus que tem penetrado a vida de família, iria ser vencido, tanto quanto a gente quer vencer esse coronavírus. Padre Domingos. Penso também, acho que esse tempo está sendo uma grande catequese nesse sentido. Por exemplo, assim, como até o Padre Ulisses lembrava, que parece que para nós, quer dizer, o bom católico é aquele que vem, que participa. E agora, para ser bom católico, não pode vir. Então, parece que isso chama atenção para a gente, que parece que não é, então não é assim, não é um absoluto vir. Até interessante, né? Por exemplo, São Tiago, ele vai dizer numa das suas cartas, aliás, uma carta só, né? A carta dele, que a religião pura e sem mancha diante de Deus, o Pai, religião, é socorrer os órfãos e as viúvas e não se deixar contaminar pelo mundo. Quer dizer, religião é o cuidado do outro. Então, parece que a própria pandemia está ajudando a gente a ter essa grande catequese. Tá bom, claro que é importante eu ir participar dos atos litúrgicos, mas o ato litúrgico parece que ele tem uma orientação muito mais profunda, muito além dele. Exatamente, no caso, como o Padre Ulisses está insistindo bastante, assim, de modo bonito, né? Na família, na sociedade, aí, então na vida normal minha, podemos dizer aí, na minha profissão, tudo, né? Acho que é ali que eu tenho que viver essa religião, que eu aprendo e vivo sacramentalmente na igreja. Eu penso, sabe, Ronaldo, que qual é o grande desafio que o ser humano tem? Ter sucesso, entende? Ficar rico, sei lá, ganhar tantos diplomas. Mas se eu não consigo resolver o meu relacionamento, eu frustro a minha vida toda. Né? Por quê? Porque Deus é relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo.
Trindade. Eu sou relacionamento. Entende? Quando eu resolvo na minha vida essa questão do relacionar-me, né? E quando esse relacionar-me se injeta o espírito de amor, aí vem a espiritualidade, o Espírito Santo, o amor, né? Em que eu não consigo ser feliz se ele não for feliz, você não for feliz. Se eu vejo você sofrendo, se eu vejo você precisando de cuidado, eu me incomodo. Esse relacionamento é que nos leva a realizar a nossa vida. E esse relacionamento, quando ele se quebra na família, ele já como que amputasse uma das minhas pernas para caminhar na sociedade. Mas quando eu consigo dentro da família ter esse relacionamento, eu digo para você, às vezes a mãe fica preocupada, uma mãe fala, padre, eu ensinei tanta coisa bonita pro meu filho, ele fez primeira comunhão, fez isso, agora abandonou tudo. Eu falei, a semente que você plantou nunca vai morrer. Talvez seu filho vai chegar a 60 anos, mas a semente vai brotar, né? O ruim é quando a família não semeia, não planta nenhuma semente. Aí fica um vazio existencial fora do comum. Por isso que a gente fica imaginando quanto lucro Deus vai ter com essa pandemia, né? E quanto que o ser humano vai lucrar com isso. Se souber lucrar, como diz o padre Domingos Safra, né? Porque tem gente que vai voltar a mesma de sempre ou vai explorar ainda mais. Mas esses são aqueles que o Nosso Senhor chama de joio plantado no meio do trigo. Olha, no meio disso tudo, muitas vidas, muitas pessoas morreram, vítimas. São 600 mil já no mundo, se não me engano, óbitos, por aí, né? Mais de 600 mil mortes. Exato, e no Brasil a gente já passou bem dos 70 mil. Estamos chegando aos 80 mil mortos, daqueles que foram contabilizados, né? Exatamente. E como não deixar isso abalar a fé? Porque fazer a entrega do seu familiar que estava saudável muitas vezes, porque nós estamos vendo pelos noticiários que não só as pessoas que já tinham alguma fragilidade na saúde, pessoas saudáveis contraíram o vírus, ficaram muito mal, já faleceram. Como não se abalar? Como não abalar a fé? Como não se revoltar neste momento de perda? Penso assim, falamos aqui a questão do sentido, se não encontrarmos um sentido para a vida. E São João disse que a palavra se fez carne. A palavra podemos também entender como sendo sentido. Quer dizer, em Jesus, o sentido da vida se fez carne e veio habitar em nós. Então, as atitudes de Jesus para nós são fundamentais. Acho que uma primeira coisa que eu vejo assim, bem claro em Jesus, ele tentou fugir da morte e do sofrimento. Até lá na Getsemane, Pai, tudo é possível para o Senhor. Então, o primeiro pedido dele, afaste de mim esse cálice, essa situação toda. Mas não se faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então, acho que uma primeira coisa assim seria, digamos, nós tentarmos vencer de tudo mesmo, com o nosso cuidado, para conosco e para com os outros, de vencermos isto. Agora, se chega, quer dizer, fazemos tudo e assim mesmo não conseguimos vencer, tentar ver aí também aquilo que Jesus também, quer dizer, ele queria ter um pouco mais de vida e não ter aquele fim de vida. Mas, diante da missão que ele aceitou levar às últimas consequências, e isso foi, que realmente o levou à morte, mas ele foi até o fim da missão dele. Então, encontrar, mesmo assim, quer dizer, se eu não consigo vencer o sofrimento, no caso a pandemia agora, ter, por outro lado, aquela certeza de Jesus, né, como já foi lembrado aqui, que existe um Pai que cuida de nós e tudo mais, e que muitas vezes não entendemos até os seus desígnios, os seus caminhos. Então, a partir de Jesus, que não perdeu a cabeça, podemos dizer assim, mesmo não conseguindo o que ele queria, se lançar também, quer dizer, ter essa força que nos vem da fé e se lançar então aí naquilo que também podemos dizer Deus, né, quem sabe, não quis, mas também não quer agora interferir de um modo tão extraordinário, né? E aceitar então aí, quem sabe, a morte mesmo, né? O fim nosso antecipado aqui na Terra.
Padre Ulisses. Eu penso que quando a pessoa mantém um tipo de religiosidade mágica, e eu diria até meio comercial com Deus, né? Então ela vai cobrar, vai ficar revoltada, né? E eu estava pensando nisso, pensando na minha morte, para ser sincero. Eu falei, e se eu for atingido? E se eu tiver que ser entubado? E se chegar o meu momento? Eu não sei ainda porque a pandemia vai longe. Mas, e a gente vai conversando com Deus, aí parece que Deus fala, escuta, mas a sua fé é só para este mundo? A vida não termina com a morte. Entende? Por que você reza toda vez eu creio na vida eterna? Então a coragem de atravessar o umbral da morte, né, é uma coragem que só nos vem pela fé. Quando eu acredito de verdade que aquele jovem com 33 anos morreu e ressuscitou. E mais ainda, ele falou, não, quem acreditar em mim, eu vou fazer participar da minha ressurreição. É um momento que a minha fé, ela tem que ultrapassar os meus 20, 60, 70, 80 anos, ela tem que ultrapassar tudo isso, né? Então eu acho que a pandemia está sendo um teste de fé para nós. Porque se nós temos a fé num Deus utilitarista que a gente usa, dispensa quando não está havendo nenhum problema, então tudo bem, eu vou ficar decepcionado, vou perder minha fé. Mas se eu acredito no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha fé atravessa a própria morte, né? E ela, mesmo que me dê um medo danado, como Jesus dizia, sentiu medo do seu sangue, tudo bem, mas vai além, né? Então eu creio que esse teste de fé também é importante para todos nós, sabe? Eu creio na vida eterna. Deus vai saber o que fazer comigo. E a gente se lança, se abandona. É aquela palavrinha de Jesus na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, seja lá como Deus quiser e quando quiser. Infelizmente, nosso tempo está encerrando. Quando a conversa é boa, o tempo passa, a gente nem percebe, mas eu gostaria de deixar um minutinho para cada um de vocês fazer para a gente uma última mensagem sobre este tema, espiritualidade na pandemia. Padre Domingos, por favor. Bom, desejaria a você, Ronaldo, Padre Ulisses, a mim e a todos que estão aqui conosco e que estão também nos acompanhando pela televisão, pelos meios de comunicação. Então, gostaria que Nossa Senhora, aquela que é mestra, que foi até elogiada por ter fé, que ela nos ajudasse a crescermos na fé, nesse tempo de pandemia. Crescer na fé, já foi falado várias vezes aqui, seria o cuidado com a nossa vida, tentar proteger o mais que pudermos a nossa vida como a vida do nosso próximo. Mas que Nossa Senhora também, né, nos dê coragem, como o Padre Ulisses acaba de lembrar mais uma vez, se está chegando a nossa vez, que a gente tivesse também essa confiança de filho ou de filha que realmente se lança nos braços, mas de um Deus que acreditamos mesmo, como Jesus nos mostrou, que é um pai também a nos esperar. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante o rabino Henri Sobel, ele faz uma comparação. Todos nós aqui, né, tá fugindo de... Que pena, está indo, está sumindo no horizonte. Ele fala, só que do outro lado tem alguém. Bem-vindo, que alegria que você chegou. Que Nossa Senhora nos ajude, né, a ter certeza dessa alegria que nós vamos dar a quem do outro lado está nos esperando. Antes de tudo, claro, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Nossa Senhora, nossos familiares. Muito bem. Eu peço sempre ao Nosso Senhor que dessa pandemia toda, que vamos superar tranquilamente, se Deus quiser, né? E a gente está pedindo sabedoria, inteligência para os nossos cientistas todos que estão aí trabalhando, né? Pedindo a proteção do Nossa Senhora para todos eles, mas que realmente haja um novo normal no mundo. E nesse novo normal, eu gostaria tanto que a vida fosse o bem maior, mas para todos, não apenas para alguns privilegiados, né? Principalmente no nosso país, em que de repente percebemos que a vida está conectada, mas faltava vida para muita gente. Não foi a pandemia que está trazendo falta de vida, já faltava o direito de viver, o direito de sobreviver para muita gente. Então que essa vida prevaleça
tá? Sobre tudo que existe de ordem e progresso desse país, que a vida do ser humano fosse mais importante. E a segunda coisa que eu peço muito é exatamente aquilo que eu estava insistindo, entende? Que a família se refaça, como família, como dom de Deus, né? E que a família também prevaleça sobre todos os demais programas, planos e, sei lá, prioridades que colocamos na nossa vida. E de resto, entende? Eu confio de todo o coração aquilo que a gente canta sempre, né? Os olhos jamais contemplaram o que Deus preparou para aqueles que o amam, e o amam porque amam seus irmãos e suas irmãs aqui na terra. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa e hoje nós falamos sobre espiritualidade na pandemia. Espero que você tenha se informado a partir da partilha aqui dos nossos missionários redentoristas, os quais eu quero agradecer imensamente pela presente, Padre José Ulisses da Silva, Padre Domingos Sávio da Silva, muito obrigado pela presença de vocês e uma excelente noite. Obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos aqueles que nos acompanharam e muito obrigado por esse momento de meditação e reflexão que fizemos. Muito bem. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o poder da informação. Você é o nosso convidado, hein? Na próxima quarta, eu espero você. Até lá.